Olá a todos, mais uma vez estamos aqui neste espaço, esse espaço que pertence ao Centro Espírita Paulo de Tarso, em que nós vamos proferir uma preleção dos ensinamentos de Jesus, seguindo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começar a falar sobre o tema, que é o capítulo 22, Não separeis o que Deus uniu, nós vamos preparar-nos para essa preleção, fechando os nossos olhos, abrindo as nossas mentes e corações, pedindo ao Pai que traga para nós as elucidações necessárias, o entendimento pertinente neste momento das orientações que Jesus deixou deste capítulo, que possamos nos sentir envolvidos pelo nosso mentor, agradecendo a oportunidade de angariar mais conhecimento que vão ser agregados à nossa faixa de evolução para subirmos até o Pai. E assim pedimos ao Pai que a sua misericórdia possa descer até nós e nos abençoe a todos. Que assim seja. Muito bem, como falei, nós vamos conversar sobre o capítulo 22, Não separeis o que Deus uniu. Nós vamos falar do item 1 a 5. Do item 1 a 4 é o item específico para indissolubilidade do casamento. O item 5 vai falar sobre o divórcio. Vamos começar com a passagem anotada de Mateus, no capítulo 19, versículo de 3 a 9, que é a indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo. Eles disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão, disseram eles, Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie? E Jesus lhe respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, e se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E que aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. Bom, a passagem de Jesus é bem interessante, né? Porque começa que os fariseus, eles não vieram discutir ou tentar aprender alguns ensinamentos de Jesus. A frase fala, eles vieram tentá-lo. E Jesus, que é um espírito crístico, criador deste planeta, ele tem conhecimento de tudo e entendia muito bem as intenções dos fariseus. Mas como Jesus é um espírito de alta hierarquia, com certeza ele soube responder à altura. Mais especificamente explicou sobre o adultério. Jesus sempre falou: eu não vim alterar a lei, e sim dar continuidade, e talvez até, e com certeza, aprimoramento. Muito bem, nós conhecemos que as leis de Deus são leis imutáveis, são leis que não sofrem alterações diante do tempo e dos séculos que passam, elas sempre serão a mesma, né? Mas as leis civis, as leis dos homens, elas são mutáveis, conforme os costumes, a cultura da época e principalmente conforme a inteligência do homem. Então, se nós formos acompanhar a história da humanidade, nós percebemos que houve mudanças conforme o homem foi amadurecendo e foi acrescentando na sua inteligência as necessidades de mudança
para a adaptação daquele meio, daquele processo sobre a união de duas pessoas. A união dos sexos, né, ela serve para a renovação dos seres. E como os espíritas que somos, entendemos que renovação seria dentro daquele processo que podemos dizer reencarnação. E nós somos detentores, os casais, de trazer uma nova prole para que a população possa chegar até o planeta, nessa grande escola, nessa classe que estamos convivendo agora, e aplicar todos os ensinamentos para ajustar o nosso crescimento moral e ético, né? Principalmente na renovação da carne e com o crescimento adicionando o amor. A diversidade dos países que temos aqui, não há dois países que tenham o mesmo processo de casamento iguais, semelhantes, mesmo aqueles que são ditos cristãos, né? Então, a lei civil, ela é necessária, porque a lei civil, ela veio regularizar as necessidades da população com suas condições locais, em suas condições locais. Então, é interessante, porque há países cujo casamento, digamos, religioso já é o suficiente, é considerado legítimo. No entanto, também há países que, além do casamento seria religioso, se adiciona o casamento civil, que é o caso do Brasil. Nós casamos no civil e casamos também nos templos, que poderíamos chamar, que hoje nós temos tantas igrejas, né? Tantos templos, tantas religiões, mas existe o casamento religioso também. E há países que, por conseguinte, só a situação da regularização civil é o suficiente para se considerar legítimo. Então, cada local, cada país, cada cultura tem uma ótica diferente sobre o casamento. Nós entendemos que o progresso, a lei do progresso é uma das leis divinas, que são imutáveis, e elas vão transformando o homem para patamares melhor, para sentido de compreensão melhor sobre a vida, e a necessidade de mudanças vem naturalmente ocorrendo com as modificações das leis civis. A lei do amor é um passo importante na inclusão da união de duas pessoas. A lei do amor é uma lei divina, é ela que reforça, né, os laços da carne com os laços que nós consideramos da alma, para gerar uma família. E aí nós, com esse comportamento da criação do amor que existe entre o casal, transmitir para os seus descendentes, para os seus filhos. Essa união, ela é muito importante, porque os filhos, eles observam os pais todo o tempo, desde pequenos. E se nós mantermos uma união estável, tranquila, coesa, equilibrada, amorosa, carinhosa, os nossos filhos vão ter esse perfil de união para reforçar não só o seu caráter, mas para também trazer uma futura condição como adulto para criar um casamento da mesma forma que seus pais fizeram, porque isso para eles é o que salva, é o que releva, é a referência maior, né? Então, as uniões levam em conta a lei do amor? A pergunta que fica, as uniões atuais de hoje estão levando em conta a lei do amor? Então, está aí uma questão que a gente percebe que é pouco difícil de ocorrer, né? As uniões, né, elas se desfazem no primeiro embate, quando não existe a lei do amor como embasamento. Primeiro embate, na primeira dificuldade, porque elas não aceitam, cada um com a sua forma de pensar e de agir, não aceita nenhuma mudança e nem querem mudar, e o outro vice-versa.
Então fica muito difícil conviver com as pessoas querendo impor o seu jeito de ser, né? Então, o enlace do amor não está incluso nessa união de casal, que provavelmente não foi por isso. E por que não foi? Porque nós temos muitas uniões atualmente ligadas ao orgulho, à vaidade e principalmente à ambição. Essas ligações vão pelo status que a pessoa tem, pela beleza física que a pessoa é portadora, pela condição que a sociedade depõe nos encargos, nas riquezas materiais. E o amor é bem deixado de lado. Essas uniões, nos primeiros momentos, têm um impacto grande e até tentam se equilibrar. Mas como não existe o amor, a intolerância, a impaciência, a falta de perdão, elas acabam por romper essa união. Por quê? Por quê? Porque a paciência, a tolerância e o perdão são forças conciliadores do amor. O amor tudo tolera, o amor tudo perdoa. E é fácil você sentir essa situação quando o amor existe, né? Então, quantas uniões infelizes que levam à ocorrência de crimes hediondos, né? Nós temos aí o caso do Lindomar Castilho, um cantor famoso pela década de 80, 90, e que acabou matando a esposa. E isso é porque não tem um embasamento correto, né? Tem muito mais orgulho ferido do que o amor que perdoa, né? A lei do progresso, ela está incontida até com os animais. Deus deixou essa condição para nós, vocês, entenderem que sim, é possível você fazer uma união estável, duradoura e única. Nós vemos isso nas araras, nos pinguins. Eles se encontram sempre, os mesmos casais, estão sempre juntos e eles é uma jura de amor eterno, né? Mas é assim que funciona, como exemplo para que os homens pudessem ter essa noção. O progresso moral, sim, é ele que vai ajudar a trazer as elucidações, a melhorar os questionamentos e a curar os comportamentos que são muito seduzidos no orgulho, no egoísmo, nas ambições e na vaidade. Então, o progresso moral é o que vai trazer as modificações dos costumes, principalmente de muitos povos aqui presente na parte terrena. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o divórcio. O divórcio, ele foi muito bem explicado pelo Allan Kardec e vale a pena lê-lo para a gente não perder a razão, a substância que ele traz de conhecimento para nós. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já estava separado. Muito interessante, né? Muito feliz a exposição dele, de Allan Kardec, sobre o tema do divórcio. Então, o divórcio é utilizado, né? Quando a lei do amor não foi colocada naquela união. Não existe a substância que tempera, que agrega a esse casal. E aí ele é utilizado para simplesmente cada um seguir o seu lado. Infelizmente há muitos divórcios, né? E há um elevado número de conta de relacionamentos que são desfeitos. E nós vemos aí, principalmente na mídia, os atores, né? Famosos, artistas famosos, né? Nem mesmo Jesus considerou a indissolubilidade absoluta do casamento. Por isso que eles perguntaram, mas Jesus, e a carta que Moisés deu para que pudesse repudiar a mulher adúltera? Por quê? Né? Que deu a carta para podermos repudiar a mulher, né? Então, neste caso, nós tínhamos
duas correntes naquela época, né? O de Eliel, né? E do Achai. Eliel, ele era muito flexível, né? Ele achava que é só o adultério que poderia levar em conta para interromper. E o Achai não, ele achava que não deu certo o relacionamento, seja qualquer motivo, você poderia desfazer, né, a união. Mas o casamento essa explicação foi dada por Jesus aos fariseus, a seguinte situação: é por causa da dureza dos vossos corações que Moisés abriu, né, abriu um precedente, permitiu repudiar as vossas mulheres. Bom, eu acho que vale bem a pena contar o caso aqui da mulher adúltera, para nós compreendermos como é que desfecha essa situação, né? Bem sabemos que na passagem de Mateus, a mulher adúltera foi trazida à frente de Jesus. Jesus se encontrava numa espécie de um átrio, uma praça de uma pequena cidade, escrevendo na areia. Todos nós, com certeza, já ouvimos falar dessa passagem. E os hebreus, aí no caso, né, os fariseus, vieram trazendo a mulher adúltera e falaram: Jesus, essa mulher cometeu adultério. A lei de Moisés fala para nós apedrejarmos. E o que dizes vós? E Jesus, quieto, continua escrevendo, porque Jesus, espírito crístico de alta hierarquia, conhecia as intenções. Provavelmente mergulhou na cabeça de todos eles e sabia que isso ia acontecer. A previsão, né? Então, ele levantou, depois que ele foi inquirido mais uma vez: Jesus, o que nós fazemos com essa mulher? Aí Jesus falou: atire a primeira pedra, aquele que tiver sem pecado. Jesus não poderia incorrer contra a lei mosaica, porque ele falava desde o começo: eu não vim desfazer a lei de Moisés, eu vim dar continuidade. E por que não dizer aprimorar essa lei, né? E claro, lembrando dessa passagem, os velhos saíram primeiros, seguidos depois os mais jovens, até o momento que ficou Jesus e a mulher adúltera. Aí Jesus levantou-se e falou: mulher, onde estão os juízes, os seus acusadores? E a mulher respondeu: não estão mais aqui, Senhor. Eu também não vou te acusar. Vá em paz e não peques mais. Na passagem de um livro muito interessante, que é Pelos Caminhos de Jesus, psicografado por Divaldo Franco, cujo espírito que ditou é a Rosália Amália, né? Ela fala sobre essa situação da mulher adúltera. Quando a mulher adúltera, mais tarde, naquele mesmo dia, se aproximou de Jesus, já mais à noite, ela sentia a necessidade de justificar essa situação. E aí, a Amália Rodrigues, desculpa, corrigindo o termo, Amália Rodrigues, ela queria corrigir essa situação. Então, ela chegou: Jesus, eu preciso falar sobre a minha vida. Eu e meu marido casamos, éramos muito felizes, tínhamos um relacionamento muito bom. Meu marido era amoroso, eu era amorosa com meu marido e vivemos um bom tempo assim, dessa forma. Eu sentia que o nosso casamento era feliz, porque nós tínhamos amor um com o outro. Mas de repente, meu marido começou a mudar, me repudiar, não conversar mais comigo, ficava fora noites e noites com os amigos, voltava tarde. E aí eu fui me sentindo só, isolada. Com o passar do tempo, o meu marido começou a trazer um amigo para dentro de casa. E esse amigo me cercava o tempo todo, me assediava o tempo todo, e eu procurava refutar todas e quaisquer investidas que esse amigo do meu marido fazia. Mas teve um momento que eu estava muito fragilizada, e esse momento acabei cedendo pelas investidas. Foi quando eu fui pega em flagrante. Então, conta a história é que o marido dela queria se livrar dela, mas para se livrar diante
ao recebimento da carta, né, de repúdio, ele precisava acusar ela de adultério. Então ele criou uma cena de adultério para que ela fosse jogada pela lei, julgada pela lei e sofresse a morte através de apedrejamentos. Mas a mulher não foi apedrejada e ela viveu. Então Jesus falou: mulher, aqui em Jerusalém essa cidade ficou muito pequena para você. Você vai ter esse estigma da mulher adúltera te perseguindo todos os dias. Aconselho-vos a procurar uma cidade bem distante de Jerusalém e que lá você possa ajudar na obra, né? De acolhimento daqueles que sofrem, porque na casa de meu pai, todos que trabalham de amor ao próximo sempre será auxiliado, e lá eu estarei com você. Olha que beleza, né? E essa mulher, ela foi embora aquele mesmo dia, e ela foi parar numa cidade muito aqui distante de Jerusalém, chamada Tito. Lá ela tinha uma pequena residência, muito humilde, e ela acolhia todos aqueles que sofriam doenças, chagas, problemáticas, né? De físicas e até, digamos, né, psicomentais, porque enquanto ela fazia os remédios das chagas, das feridas, ela falava sobre Jesus, o quanto Jesus era bom, quanto Deus era bom. Então ela tecia os comentários da Boa Nova e ela tinha essa condição de fazer. Passaram-se 10 anos do ocorrido em que ela foi salva aquele dia. E vieram trazer até ela um moribundo, quase que se desfacelando, na morte que estava muito próxima devido a uma doença bem adiantada que ele ficou portador. E ela começou a cuidar das feridas, das chagas, alimentando, falando de Jesus e de Deus. E esse homem começou a falar: eu odiei muito Jesus, porque há uns anos atrás ele impediu que uma mulher fosse apedrejada e ela não morreu. Então, no começo, eu fiquei muito chateado com essa situação. Mas, com o passar do tempo, eu consegui perceber quanta falta que eu senti dessa mulher, quanto errado eu estava por ter feito o que eu fiz, de ter condicionado essa proporção desastrosas de chegar ao cúmulo de um adultério forjado, não um adultério natural. E aí eu passei a peregrinar em todas as cidades à procura dessa mulher e pedir perdão, pedir para que ela perdoasse. Enquanto ele estava revelando esses dados, ela começou a reconhecer que era o marido dela, apesar da doença ter depauperado muito o corpo. E aí esse era um momento crucial para ela, porque segundo a espiritualidade, ela precisava desse momento para finalizar o resquício que aprendia, né, de tristeza e de mágoa, porque ela acabou perdoando esse homem que veio a falecer em seus braços. Então, nós temos aí uma história muito interessante, né? Para a gente se envolver num momento e depois vem o arrependimento. Então a gente tem que repensar muito sobre a vida e sobre os valores de um casamento. Isso é muito importante. O repúdio poderá ocorrer desde que fosse por adultério. Jesus não interferiu na lei mosaica. Jesus utilizou para abolir um costume bárbaro que prescrevia a morte como penalidade. Quando Jesus também impede que todo homem se casasse com uma mulher repudiada, era essa a intenção de Jesus, e Jesus agiu conforme os costumes da época. Muito interessante, né? Então, nós temos aí uma versão que nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes e pensamentos. E Jesus comentou uma coisa bem interessante: por causa da dureza de vossos corações, porque antes não era assim. E por que não era assim? Porque naquela época as pessoas tinham apenas a atração
física do amor, né? A atração amorosa de seres com empatias, né? E era assim que eles se uniam. E a união era duradoura. Mas com os interesses do orgulho, da vaidade, né? Principalmente do egoísmo, né? Nós temos aí as condições de casamento por interesses. Quantas famílias já selavam o casamento dos filhos ainda pequenos para manter a família unida no crescimento financeiro, para manter o dinheiro dentro do próprio conjunto colúio da própria família. Então isso acabou tendo o quê? Pessoas se estranhando uns aos outros, obrigados a se conviver sem ter despertado do amor. Isso desde aquela época já existia. Sabemos bem que os hebreus casavam entre si, não aceitavam pessoas que vinham de outras localizações que não fossem judias, né? Com exceção dos samaritanos. E por isso que a maioria das tribos não gostava do samaritano, porque o samaritano deixava o casamento livre entre outras pessoas que não eram hebraicas. E eu gostaria de terminar, de finalizar nossa preleção de hoje com esse livro, que é um livro Vivendo o Evangelho, psicografado por Antônio Baduy Filho e ditado pelo espírito de André Luiz, o mesmo espírito que trabalhou com o Chico Xavier durante o século passado, principalmente no início do século passado. E Chico Xavier foi o que trouxe ao conhecimento a presença do André Luiz, conhecemos através do livro mais famoso de Chico, que virou filme, que é O Nosso Lar. Mas o André Luiz, um espírito também batalhador, evoluído, nos trouxe um resumo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, tratando os 28 capítulos em 2 volumes. Esse aqui é o volume 2, onde o volume 2 ele vai desde do capítulo que nós conhecemos, o capítulo, eu vou abrir aqui para falar, do capítulo 15 até o 28º. E o volume 1 vai do capítulo 1 até o capítulo 14º. E ele pega cada capítulo do Evangelho, cada item do Evangelho e comenta. Esse Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos o item, que seria o capítulo 22, 5 itens para falar tudo sobre casamento e o divórcio. E é esse o Evangelho que eu gosto de usar, que eu costumo usar. E neste livro que André Luiz fez, ele escreve 13 itens através de muitas elucidações sobre o casamento. E nós vamos falar um pouquinho sobre o casamento. Casamento. O casamento tem pressupostos que devem ser entendidos em seu significado real. Respeito não é terror. Paciência não é inércia. Humildade não é adulação. Compromisso não é cativeiro. Solidariedade não é conivência. Tolerância não é indiferença. Atração física não é obsessão sexual. Responsabilidade não é tirania. Liberdade não é devassidão. Opinião própria não é egoísmo. Zelo não é exigência. Afinidade não é sujeição. E amor não é paixão. De acordo com a lei divina, a união conjugal dispensa preconceitos e conveniências, motivo pelo qual o casamento sem afeto não é união de verdade. É engano predestinado ao fracasso. E terminando, nós vamos falar sobre o divórcio, um item muito interessante, que é o do item 5. Há situações que sinalizam a fratura, a quebra do relacionamento conjugal. Agressão, ameaça, negligência, leviandade,
desprezo, abandono, indiferença, humilhação, zombaria, despotismo, crueldade, tortura, desrespeito, violência e descaso. Com certeza, essas situações e outras de igual gravidade justificam o divórcio, que na expressão feliz de Allan Kardec apenas separa igualmente, legalmente, o que de fato já está separado. Contudo, diante do casamento em crise e do desejo de separação, examina atentamente teus motivos e sentimentos, a fim de não te faltes com a verdade ao juiz, mas também não mintas à própria consciência. Foi o que aconteceu com o esposo da adúltera. Ele acabou sendo traído, depois pela própria consciência, pelo arrependimento, Nós temos que ter muita seriedade nas atitudes da união. E o amor é o principal vínculo, porque é um conciliador, quando você utiliza a paciência, a tolerância e o perdão. Já o casamento cujo amor não está presente, não há progresso também, e nem acréscimo da lei moral. Por isso que nós temos que ter bastante responsabilidades. Muito obrigado por um momento aqui com vocês e pedimos a Deus que abençoe a todos, que a energia desta casa Paulo de Tarso possa adentrar em seus lares e manter vocês com o coração mais leve, através do conhecimento e entendimento que hoje nós conseguimos trazer mais um pouquinho para vocês todos. Até mais uma outra oportunidade. Que assim seja.